E como mãe de uma pessoa trans e militante da causa LGBT, todo espaço de fala, toda ação que puder melhorar a qualidade de vida para que essa comunidade possa ser mais respeitada, possa ter seus direitos respeitados, é com um grande prazer que a gente está sempre falando. Tá? Nós é que temos que agradecer. Meu nome é Thelma Cristina Issa de Freitas, o pronome que eu sou tratada é ela e dela. Eu moro em Porto Belo, estado de Santa Catarina. Sou espírita e a minha relação com a comunidade LGBT é porque eu tenho uma filha trans. Que, no caso, se eu puder explicar, durante dos 13 aos 32 anos, eu convivi com o meu filho como um rapaz gay. E, a partir de 32 anos, ele se descobriu e se assumiu como uma mulher trans. Então, qual é uma coisa que eu sempre soube sobre a minha filha? Sempre soube que ela é uma pessoa incrível, um ser humano ímpar, especial, uma pessoa que, como eu sempre falei para ela, que se não fosse minha filha, eu escolheria para ser uma grande amiga e uma pessoa que eu sempre soube que eu amava muito e vou continuar amando eternamente. E sempre soube que ela era uma alma diferenciada, uma alma de artista, e sempre soube que existia uma nuvem que encobria no caso, o meu filho, quando ele era um rapaz gay. Sempre soube que existia alguma coisa que não deixava que ele fosse feliz, uma coisa que acompanhava ele. Que eu descobri depois, quando ela se assumiu e se identificou, não se descobriu, porque eu acho que ela sempre soube, mas quando ela realmente assumiu que era uma pessoa trans, então eu descobri que era essa a sombra que eu via no olhar da minha filha, né? Então eu acho que o que eu posso dizer é isso, e que isso, assim, o que eu sempre soube é que realmente ela era uma pessoa especial e um ser humano incrível. Que coisas novas eu aprendi sobre minha filha desde que ela assumiu a sua sexualidade? Tá, mais uma vez eu tenho que dizer que a história é um pouco assim, dos 13 aos 32 anos. Aos 13 anos ela se assumiu para mim como um rapaz gay e aí aos 32 anos ela se assumiu como uma mulher trans. O que eu descobri sobre ela durante toda essa trajetória é que ela é uma pessoa extremamente corajosa, né? Uma pessoa extremamente verdadeira, uma pessoa com seus princípios muito fortes, que em nenhum momento permitiu que a sua identidade ficasse escondida, né? Uma pessoa que teve a coragem de assumir perante a família, perante ela e perante a sociedade, apesar de ter sido um percurso longo, mas ela encarou tudo isso com muita verdade, com muita força e, acredito também, com muita sabedoria. O nosso relacionamento, se ele mudou, se ele melhorou, eu só posso dizer o seguinte: o meu relacionamento hoje com minha filha é um relacionamento muito mais forte, muito mais verdadeiro, seguro, né? Mas foi um processo, um longo aprendizado. Mudou. No primeiro descobrimento, quando eu
me deparei com o meu filho gay, houve um processo em que eu falei para ele: você vai ter que ter paciência comigo e eu vou ter que ter paciência com você. Até hoje, eu fui mãe de um menino, eu vou ter que aprender a ser mãe de gay. Foi um processo longo, de muita conversa. Eu acredito que ele teve um papel fundamental, assim, no meu entendimento, na minha transformação, porque foi uma pessoa que se mostrou aberta a sempre a conversar, a tirar as dúvidas comigo, né? E o nosso relacionamento amadureceu, né? E eu, lógico, eu tive que amadurecer, eu tive que passar por uma transformação, eu tive que rever meus conceitos, eu tive que me redescobrir como ser humano. Então foram passos. Mas o que eu posso dizer é que no nosso relacionamento, tanto na primeira etapa com a descoberta dele gay, como na segunda etapa, como ela como uma mulher trans, o nosso relacionamento não mudou. Não mudou. Ele se fortaleceu. Tivemos alguns atritos, o que é normal de todo relacionamento, mas ele não mudou porque, para mim, ele sempre foi um filho muito especial. Quando ele me informou que ele era um rapaz gay, continuou sendo muito especial, e quando ela se assumiu como uma mulher trans, continuou sendo para mim um relacionamento muito especial, muito intenso e de extrema importância para mim, né? Porque essa minha filha, eu sempre digo, nossa, é uma luz na minha vida, né? Eu acredito, nem sei se isso cabe dentro da resposta, mas eu agradeço, assim, todos os dias a Deus, a essa filha maravilhosa que Deus me deu, né? Que foi um agente transformador da minha pessoa enquanto ser humano, né? Porque através dela, do amor que eu sempre tive por ela, eu me transformei num ser humano muito melhor, né? Então, eu não tenho o que dizer sobre o relacionamento com a minha filha, a não ser peculiaridades especiais. Ela é uma pessoa muito teimosa, muito turrona, né? Esse tipo de coisa de mãe e filho. Mas, nossa, sem palavras para dizer o tanto que eu amo, o tanto que eu respeito, o tanto que eu agradeço a tudo que ela me ensinou, a ela ter me colocado dentro desse mundo LGBT, né? Porque eu costumo dizer que depois que você conhece o mundo LGBT, o mundo hétero é muito chato, né? Então, é assim, nossa, os fervos que eu comecei a participar enquanto luta, né? Porque a gente fala que fervo também é luta. Eu descobri um mundo tão maravilhoso, tão colorido, tão cheio de amor, tão cheio de sensibilidade, sabe? E o mais importante, que eu acho de tudo, é que me livrou completamente de qualquer hipocrisia que eu podia ter, sabe? Eu não convivo mais com nenhum tipo de hipocrisia perante ninguém e perante a sociedade. Então, para mim, foi muito libertador, né? Minha filha é completamente especial para mim. Muito, muito especial. Muito amada, muito querida, muito respeitada. Eu aprendi sobre mim que eu não era a pessoa que eu imaginava ser, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que me identifiquei como uma pessoa não preconceituosa, uma pessoa que sempre entendi e respeitava todos os lados da pessoa, uma pessoa desconstruída, né? Eu achava que eu era uma pessoa que eu não me guiava pelos valores sociais impostos. E já na primeira descoberta com meu filho gay, eu descobri que eu não era nada daquilo, né? Que, na verdade, eu era até mesmo uma mentira.
Durante todo esse processo, eu descobri várias coisas sobre mim mesmo. E o primeiro, eu acho que foi esse, né? Que eu não era uma pessoa totalmente desprovida de preconceito, que eu não era uma pessoa tão de boa como eu achava, né? Que eu não era uma pessoa tão desconstruída e que não me importava com esses conceitos construídos da sociedade. Não, eu me importava sim, porque eu tive que trabalhar muito em mim, quebrar todos esses paradigmas, me reformular como ser humano. Então, eu não era aquilo que eu pensava ser. Eu descobri também, é uma coisa que me causa muita reflexão e até um pouco de sofrimento, porque eu achava que tudo bem. Meu filho é um menino gay, a gente aceita, a família aceita, então está tudo certo, né? Na vida dele está tudo certo, ele tem o apoio da família. E, mais uma vez, eu erroneamente achava que, olha, se você se comportar direitinho perante a sociedade vai te respeitar. Então, eu acho que dessa forma eu agredi um pouco meu filho. Olha, você se veste direitinho, igual um rapaz, para ninguém desconfiar que você é gay, que você não vai ter problema na rua, sabe? Você, se tiver algum namoradinho, não anda de mão dada, porque aí ninguém vai te perturbar. Então, assim, eu vivia dentro de uma caixinha cor-de-rosa e achando que o meu filho tinha que se adequar à sociedade e que, assim, estaria tudo bem para ele. E eu não percebi que, em primeiro lugar, não está tudo bem, porque a sociedade ela é muito cruel. E por mais que a comunidade possa fazer, não. Eles não iam ter aquele respeito, eles não iam deixar de tratar ele com preconceito, como muitas coisas que ele passou. Isso era uma mentira, né? E depois, eu estava matando a alma do meu filho, pedindo que ele se adequasse, né? E só isso já era uma morte para ele, uma morte de ser humano, uma morte de poder ser quem ele realmente era. Então, mais uma vez, eu estava vivendo uma mentira. Eu falava que aceitava, que estava tudo bem, entendeu? Mas eu ainda não aceitava e não estava tudo bem. E depois, com a descoberta dela, depois de... Tá, eu vou explicar um pouquinho antes disso. Aí, quando, já depois de muitos anos, eu entrei para o mundo da internet, porque você está falando com uma pessoa, isso que eu estou falando é de coisas de 20 e poucos anos atrás. E começou a crescer esse discurso fundamentalista, eu comecei a ver os ataques que os LGBT sofriam, eu comecei a ficar assim, mas como assim, né? Aí eu comecei uma luta solitária. Então eu via postagem, ninguém gostaria de ter um filho gay, ou a pessoa gay não tem caráter, e eu começava a responder, não, eu sou mãe de um rapaz gay, tenho orgulho do meu filho, papapá, e comecei a me levantar a minha voz. E aí eu pensei, mas escuta, assim como eu, deve ter outros pais, outras mães que também pensam como eu. E onde eles estão? Para a gente poder ter uma voz, né? E nessa busca, na internet, eu descobri o Mães pela Diversidade, né? E aí eu me tornei uma militante, né? E aí, entrando mais para a militância, eu me empoderei mais, eu me libertei mais, eu aprendi mais, eu me fortaleci mais e eu comecei a lutar bravamente pelos direitos dos LGBTs. E aí, então, quando a minha filha, aos 32 anos, me falou que era uma mulher trans, eu, já como da primeira vez,
considerava, agora sim, eu sou uma pessoa totalmente livre de preconceitos, eu sou totalmente empoderada, né? Eu sou totalmente desconstruída. E quando ela me veio com a notícia de ser trans, mais uma vez eu tive que ver que não, eu estava mentindo para mim mesmo, que eu ainda não era, né? Então, mais uma vez, eu tive que desconstruir, brigar um pouco mais com meus preconceitos, né? E evoluir um pouco mais, né? Mas o que eu aprendi, meu Deus, estou aprendendo tudo e continuo aprendendo, como eu estou dizendo. Há 2 anos e pouco, quando a minha filha se assumiu trans, e eu já com 8 anos de militância, achava que não tinha mais nada para aprender, e aí eu fui descobrir que eu ainda tinha um monte de coisa para aprender, que eu ainda tinha um monte de coisa para me corrigir, que eu ainda tinha muito que evoluir, que eu ainda tinha muito preconceito para quebrar. Então, o que eu posso aprender é sempre isso. Nós, ser humano, ninguém nasce pronto para nada. Nós estamos aqui para aprender. A gente não nasce pronto para ser mãe, a gente não nasce pronto para ser esposa, a gente não nasce pronto para ser filho. A gente está aqui para aprender. Então, uma coisa muito forte que eu aprendi é que você tem que escolher de que lado você está e qual é a atitude que você vai tomar. E, a partir daí, seguir os passos do aprendizado, porque nunca está nada pronto. Você tem que querer, né? Eu acho que da minha fé e sobre Deus eu não aprendi nada que eu já não soubesse. Deus é maravilhoso, Deus ama todos, né? Deus não nos pede julgamento, Deus nos pede amor, respeito, nós sejamos pessoas justas. A minha fé nunca foi abalada. A fé que eu tinha, eu continuo tendo ela. Eu posso ter aprendido sobre religiões, que são interpretações de Deus e da fé, né? E também não aprendi nenhuma surpresa, que elas são falhas, né? E que elas seguem aquilo que é conveniente a cada denominação. Mas isso para mim não representa Deus, né? Era espírita, continuo sendo espírita, consigo ver as falhas, vamos supor, de um movimento, vamos chamar movimento espírita, mas isso não me afasta da minha fé no espiritismo e não me afasta do meu amor e da minha certeza de que Deus é perfeito, né? Se eu posso dizer alguma coisa, é isso. Até ali pelos 12 anos, mais ou menos, eu juro, que diz que mãe sempre sabe. E eu acho que, no fundo, sabe mesmo. Mas, assim, como eu sempre fui uma pessoa muito aberta, eu não... As diferenças do meu filho, eu não ligava à questão de homossexualidade, nada disso. A partir dos 12, eu comecei a ter uma pequena percepção. E aí, por um determinado fato que aconteceu na família, eu comecei a notar nos comentários, em certas coisas que meu filho se posicionava, muito mais do que um posicionamento. Parece que ele estava falando sobre ele mesmo. E aí, nesse momento, eu acho que eu fui até assim, porque eu cheguei nele para a gente ter uma conversa e perguntei se aquilo que eu estava percebendo era real. Foi quando ele me confirmou que sim. Então a minha percepção foi assim. Quando ela, passado uns 15 anos que ela era um rapaz gay, ela começou a fazer drag. Aí, mãe, eu sou drag. Eu acho, o que é esse negócio de ser drag? Mas o que é? Mas isso não dá certo, porque
olha os ambientes que você vai, sabe, aquelas coisas de mãe que você vai frequentar, balada, e esses lugares é de energia ruim, papapá. Você tem vontade de ser mulher? Mãe, não é nada disso, tá, tá, tá. Aí eu fui estudar o que é ser drag. Tá, e eu fui ver, drag é uma manifestação artística, não sei o quê, papapá, fui entender e tudo bem, ficou de boa para mim ela ser drag. A gente sempre procura, né, as coisas assim. Eu me lembro da primeira vez que ela foi se montar perto de mim, ela assim, constrangida, quando ela foi pôr os peitos de mentira, né, que agora ela pôs de verdade. E aí começou outro processo. Então, ela se montava perto de mim. Quando ela ia fazer a apresentação, eu e o pai, a gente levava de carro, buscava para ela não passar perigos na rua, essas coisas, né? Tá, assumimos isso de boa. Eu falava para minhas amigas, é ótimo, porque minha filha mora em São Paulo, eu moro em Porto Belo, né? Nossa, ter filho drag é muito bom. Eu vou para São Paulo, eu não tenho que levar bijuteria, não tenho que levar maquiagem, não tenho que levar nada, porque ela já tem tudo lá. Brincava assim nesse sentido, né? E dessa forma eu descobri que ele era um rapaz gay, depois ele começou a fazer drag, mas a mulher trans eu descobri assim, na lata, porque a gente sempre conversava sobre a questão da transexualidade, porque eu, enquanto militante, a gente convive muito com a comunidade LGBT, e eu comecei a conviver muito com trans, acompanhei transição de vários meninos, de várias meninas, e eu sabia que era muito difícil. Então, eu perguntava para ela, você tem vontade de... Você se sente uma mulher? E ela sempre falava, não, não. Aí eu falava, ainda bem, porque para mim seria muito difícil, eu teria muita dificuldade. Porque eu acho muito agressivo a questão hormonal, de mexer no corpo, esse tipo de coisa. E fisicamente falando, né? Eu falava, eu acho que vai ser muito difícil. Bom, aí, enfim, um dia, como eu disse, ela mora em São Paulo e eu moro em Porto Belo. Aí, um belo dia, ela me passou uma mensagem. Há uns 4 meses, por aí, eu comecei a notar alguma coisa diferente nela, assim, tipo assim, ela não me olhava direito, sabe? Porque eu estive lá visitando ela, parecia que tinha alguma coisa que estava afastando a gente, sabe? Bom, enfim, aí ela me passou uma mensagem. Mãe, lembra o que a gente sempre conversou sobre transexualidade? Aí meu coração já fez pum. Falei, sim. Aí ela falou assim, pois é. Eu gostaria que você começasse a pensar no assunto. Aí pronto, né? Aí eu respondi para ela. Posso falar o que eu respondi? Puta que pariu! Você não vai me dar sossego nunca! Mãe, eu sou isso, aí eu vou, me desconstruo, aprendo, papapá, muito bem, tá tudo legal. Aí depois, mãe, drag, ai, tá, aí me desconstruo, aprendo, e não acaba nunca, cada hora é um flash diferente, né? E assim foi a descoberta. Chorei muito. Depois eu tenho um relato de como aconteceu comigo, se você quiser, eu leio. Chorei muito. Passei uma semana completamente afundada na tristeza e respirei fundo e fui à luta novamente, né? Assim foi. As minhas descobertas, porque, como eu disse, ela não para nunca, né? Eu sempre pergunto para ela qual vai ser o próximo flash agora. E é isso. Como eu fiquei? Então, já fiz um breve relato. E eu fiquei assim, da primeira
e da segunda vez. Da primeira vez, quando ele se assumiu para mim um rapaz gay, a única coisa que eu pude falar para ele foi: eu te amo, nada disso vai mudar e nós vamos passar tudo isso juntos. Eu não sei como, né? Mas saí, chorei, passei, aí foi mais tempo, passei uns 15 dias, ou até mais ou menos um mês, afundada numa tristeza profunda, em questionamentos, aonde eu errei, como que é, o que aconteceu. E já da segunda vez também eu te falei, foi assim, eu também falei, tô com você, né? Vamos passar isso junto, mas no momento eu preciso de um tempo para mim, né? Então também aí chorei, aí diminuiu o tempo, porque também não é possível, né? Com tanta experiência, com tantos anos de militância, pelo menos o processo tinha que ser menor, né? Então foi menos dias, mas nas duas vezes foi assim. Tá? O que eu sabia? Aí é que entra. Da primeira vez, quase nada. Há 20 e poucos anos atrás, a gente não sabia quase nada. Não se tinha informação, não se falava no assunto. Não existia representatividade da comunidade LGBT perante a sociedade. As poucas coisas que a gente sabia que eram motivos de chacota, o que se sabia, o que se falava na época, que absurdamente até hoje tem pessoas que ainda pensam que são pessoas promíscuas, né? O que mais que eu sabia? Dentro da televisão, a única coisa que se mostrava sobre homossexualidade eram personagens caricatos, né? Então, o que você sabia era isso, e você pensava, mas espera, são pessoas que não prestam, né? São pessoas sem vergonhas, eles escolheram, né? Porque isso é uma coisa que também era o que a gente sabia, e até hoje tem pessoas que pensam isso, que é uma escolha que a gente sabe que não é. Ninguém escolhe, né? A pessoa é ou não é. Ninguém escolhe ser hétero, ninguém escolhe ser trans, ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe nada. Então, na época, o que eu sabia era isso. Então, o baque é muito grande, porque você pensa, mas escuta, meu filho é tudo isso, né? Ele é promíscuo. Aí você tem que parar e pensar, porque nós temos que pensar, peraí, eu conheço meu filho, eu criei, eu eduquei, meu filho não é nada disso. Alguma informação está errada, né? Alguma coisa entre tudo que me ensinaram, tudo que eu vejo, não está batendo com aquilo que eu vejo no meu filho. Então, peraí, eu vou ter que começar a separar as coisas. É um processo difícil, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que a informação é muito importante. Então, o que é importante? Informação, visibilidade, representatividade, para que essa nova geração que venha não sofra tanto como nossos filhos sofreram. E o que eu sabia quando eu descobri que a minha filha era uma mulher trans, que não era um caminho fácil, isso eu já sabia por vivência, né? Que o preconceito que ela ia enfrentar ia ser maior, que as dificuldades eram maiores. Nas duas vezes eu tive medo. Medo de como seria tratado, como a sociedade ia ver, como a família ia reagir, qual as violências que porventura venha sofrer, porque a gente sabe que sofre. Isso aí foi das duas vezes, é o mesmo caminho. Mas eu sempre falo que a gente, pai e mãe, a gente tem que tomar muito cuidado,
porque investido nesse medo do preconceito, medo do que vai sofrer na rua, muitas vezes nós, pais e mães, já fazemos esse filho, essa filha passar já dentro de casa. A gente tem medo porque vai sofrer o preconceito fora, mas a gente já começa com o preconceito dentro de casa. A gente tem medo que vai ser agredido e vai ser maltratado na rua, mas você já começa a fazer isso dentro da sua casa, né? Então você antecipa e fortalece o inferno, o preconceito, o sofrimento, tudo que o seu filho vai sofrer dentro da sua casa. Seus filhos vão sofrer na rua, vai ter preconceito, vai. Porque apesar de todo o acolhimento que meu filho teve e que minha filha agora tem, ela não deixa de passar as coisas que ela tem que passar na rua, na sociedade, a dificuldade na escola, no mercado de trabalho. Isso não muda, mas o que muda? O fortalecimento que eles têm dentro de casa. O amparo. É dentro de casa que eles vão ser fortalecidos para passar por tudo isso. É dentro de casa que eles vão chegar assim, arrasado, amargurado, sofrido pelo que passaram na rua, e você vai falar, levanta a cabeça. Nós estamos juntos nessa, vamos vencer, não abaixa a cabeça, tem orgulho de ser quem você é. É na sua casa que você vai chegar, vai abraçar, vai acolher seu filho, vai dar o amor que ele precisa. Então, a gente não pode usar o medo do que o filho vai sofrer para vendar os nossos olhos, simplesmente para a gente não querer ver que não é, a gente não está com medo do que ele vai sofrer na rua, a gente tem medo, sim. Mas se a gente não aceitar, não é pelo medo, né, que ele vai sofrer na rua, porque você já vai estar fazendo ele sofrer dentro de casa. É porque realmente você quer, através desse amor de mãe, pelo medo que você tem, moldar para que seu filho seja exatamente aquilo que você quer. Minha filha foi muito especial. Ela me ajudou muito, mas ela sempre foi muito firme. Tudo que eu chegava para ela para falar, olha, não faz isso exatamente assim, ela falava para mim, eu vou fazer. Eu prefiro morrer a esconder quem eu sou. Eu não vou abrir mão disso. Então, com isso, eu era obrigada a aceitar, a pensar no assunto, a reformular, né? Ao passo que, se ela fosse cedendo, eu ia avançando, né? Não sei se eu estou deixando claro qual é o pensamento que eu estou querendo passar. Há necessidade de muita compreensão, de muito carinho, de muito afeto, mas há necessidade de muita firmeza, dos dois lados também, né? Porque quando também é um adolescente, tudo, a gente precisa ter muita firmeza para que eles não usem muitas coisas que a gente fala, você está sendo preconceituosa, você está discriminando. Coisas que, às vezes, é como eu sempre falei para minha filha, eu estou falando para você o que eu falo para sua irmã hétero. Você tem que saber separar e também não pode se vitimizar, né? Então, nem nós podemos nos vitimizar e também eles não. Então, a gente também tem que ser firme nesse sentido. E qual o impacto que causou na minha fé? Nenhuma. Nenhum impacto. De que forma impactou? Primeiramente, sempre de forma positiva. Porque a minha fé cristã e aquilo tudo que eu acreditava me fazia crer que nada acontece que não seja da vontade de Deus. A minha fé, e principalmente a minha fé espírita, me mostrava que todos temos a nossa jornada, todos temos a nossa caminhada, temos coisas a vencer. E a minha fé, ela me impactou no sentido de falar, você não pode fugir da sua responsabilidade de mãe, porque a sua família é a maior responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos. Deus vai me perguntar o que você fez dos filhos que te dei.
Então, sempre, em tudo que eu pensava, naquilo que eu acreditava, nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos de Jesus, eu sempre pensava, você não pode fugir da sua responsabilidade de mãe. Você não pode deixar o seu amor ser egoísta, né? Você não pode se deixar levar pelo egoísmo, porque seus filhos não são vossos filhos. Seus filhos são espíritos que Deus colocou na sua mão para que você encaminhasse ele. E aí eu pensava, se meu filho é um rapaz gay, se isso está errado perante Deus, ou perante Jesus, ou perante qualquer coisa, isso vai ser um problema dele com Deus e com Jesus. O meu é que eu sou uma mãe e eu tenho perante Deus, perante Jesus, assumir o meu papel de mãe, né? Deus me pediu, não julgue para não ser julgado. Então não me cabe julgar, condenar. Me cabe acolher, me cabe amar, me cabe respeitar. E se ainda de toda forma for errado meu filho ser uma pessoa gay, eu ainda tenho a capacidade de fazer ele ser a melhor pessoa possível dentro do rapaz gay que ele é. O melhor ser humano, de respeitar o seu próximo, ser um bom cidadão, ser trabalhador. De toda forma, a responsabilidade da minha fé cristã me diz que eu tenho que seguir os ensinamentos daquilo que Jesus me ensinou. E Jesus não me ensinou a julgar, não me ensinou a agredir, não me ensinou a ter preconceito, a fugir das minhas responsabilidades, ou pegar uma pessoa que está num processo fragilizado, você está errado de ser gay, então eu vou te afundar ainda mais na lama. Então eu pensava, não, porque hoje em dia eu sei, mas mesmo que se assim me abalasse um pouco de pensar, nossa, meu filho está errado, está pecando, Deus não gosta, eu ainda pensava, mas você ainda tem a capacidade de fazer ele ser a melhor pessoa que ele puder ser nessa encarnação. Amor e respeito, sabe? Tudo começou a partir daí. Amor, respeito e pensar, eu tenho que fazer o melhor que eu puder. Eu tenho que ajudar o meu filho, na época, e a minha filha, a poder ser a melhor pessoa que ela pode ser, sendo gay, sendo trans ou sendo o que for. Então, eu acho que o que ajudou foi o amor e o respeito. E a firmeza. A partir do momento, eu sempre falo isso quando eu falo para os pais, que você sai do armário junto com seu filho, escancara para a sociedade, escancara para a família. Meu filho é um homossexual ou meu filho é uma pessoa trans. E daí, sabe? Eu amo, respeito e tenho orgulho do jeito que é. Você dá o tom para toda a família. O posicionamento meu e do pai foi muito claro em relação a isso. Já desde o primeiro momento, nós estamos do seu lado. E nunca, ninguém da família, nenhum conhecido, nenhum vizinho, ninguém nunca teve coragem de desrespeitar ou de tratar o meu filho ou a minha filha diferente, pelo menos perto de nós, sabe? Então, é importante. É por isso que eu digo, nós, pais, temos que assumir essa responsabilidade. São nossos filhos.
entendeu? E a partir do enfrentamento ao preconceito, à hipocrisia, à discriminação, você levantar a sua cabeça e falar, eu vou enfrentar isso, não vou admitir que meu filho seja desrespeitado, o resto vem vindo tudo atrás. Você dá o tom, sabe? Você dá o tom. Tem que acabar essa imagem de que, ai, tem um homossexual na família, nossa família caiu em desgraça. Não, tá tudo bem, sabe? A gente é muito feliz. Não somos mais porque vocês, sociedade hipócrita, nojenta, cruel, não deixa, sabe? Deixa a gente no nosso canto, respeita, que nós somos muito felizes. Então, é preciso que esses pais novos que estão vindo, agora, com muita informação, com muita visibilidade, com muito tudo, sabe? Revejam esses conceitos. Né? E, para isso, nós, as mães que já temos esse tipo de consciência, temos que nos empoderar, temos que nos fortalecer, temos que enfrentar e temos que empoderar outros pais e outras mães para que eles também se fortaleçam, para que eles se empoderem, para que eles enfrentem e assim isso tudo vai melhorando, vai mudando, vai... Assim, sim, com certeza. Eu tenho... Eu gostaria de dizer muito lindamente que não, principalmente da segunda vez, né? Que não, que isso não aconteceu, mas aconteceu. Eu tive um luto. Nesse contexto aí, eu gostaria, assim, porque eu numa determinada época, que era, acho que o mês de trans, as Mães pela Diversidade, que eu não sei se você conhece, nem sei se eu posso falar sobre aqui. Você conhece? É um grupo nacional, né? E nós estamos presentes em vários estados, e eu faço parte dos mães aqui do estado de Santa Catarina. Me pediram para mim dizer como eu me descobri mãe de trans, como foi para mim me descobrir mãe de trans. Então, eu não tinha pensado muito nisso, nem nada, e aí eu sentei, porque eu tinha que escrever alguma coisa para mandar, né? E aí eu sentei, e aí eu acho que eu consegui relatar como realmente foi para mim. Então, agora eu vou ler aqui para vocês um relato que eu fiz quando fui perguntada como foi para mim quando eu me descobri mãe de uma pessoa trans, né? Então, dentro de toda aquela história que eu já contei, primeiro descobri o rapaz gay e tudo, mas, assim, enfim, quando eu me deparei com a minha filha trans, como foi a minha reação e como eu lidei com isso. Então, esse pequeno relato foi o que eu consegui colocar no papel daquilo que se passou comigo. Então, ele diz assim: aos quase 60 anos, eu que era mãe de um rapaz gay, muito querido e amado, me considerando livre de qualquer preconceito e amarras da sociedade, fui informada do nascimento da minha filha trans. Confesso que chorei. Como abrir mão de um filho tão querido, tão especial? Como deixar ir embora essa pessoa tão linda? Não ver mais a sua figura, chamar o seu nome, abraçar o meu menino tão importante, meu filho, meu amigo, meu anjo libertador, que me ensinou o verdadeiro significado de amar e de ser mãe. Depois de alguns dias de angústia e sofrimento, voltei meu olhar para a tristeza que sempre acompanhou a vida do meu filho. E entendi que, mais uma vez, teria que me despir do meu egoísmo e ter muito mais força e mais amor para deixar nascer a minha linda filha trans. Pois, enfim, a lagarta tinha vencido o casulo que a aprisionava
para deixar nascer a linda borboleta que estava presa e sufocada por tantos anos. Me veio o alívio por enfim descobrir qual a sombra que ofuscava o seu olhar. Estamos no processo. Abracei minha filha com muito mais amor. Descobri que não estava tão desconstruída como imaginava. Mas tenho orgulho de mim, por mais uma vez encarar minhas fraquezas e vencer. E dela, por mais uma vez ter a coragem de se assumir. Temos erros e acertos, mas acima de tudo temos muito amor. Hoje eu só penso em lutar cada dia mais para que minha filha possa ter paz e tranquilidade para ser quem ela é. E lutar cada dia mais para melhorar esse mundo hipócrita, cruel e preconceituoso, para que todos possam viver com as diferenças, com respeito e empatia. Tenho que confessar que, passado quase 3 anos, aguardo ansiosa a chegada da minha filha Salomé, para aquele abraço reconfortante, para ver sua figura linda, sentir seu cheiro, saber das suas novas roupas, ver como está o seu cabelo, se o seu seio já cresceu. Enchi a casa de fotos da minha nova filha e seguimos nessa empreitada de respeito e amor e verdade, porque nada nasce pronto, tudo é uma construção. É assim que eu me senti, é assim que foi. Tá, se eu fiquei feliz da minha filha ter confiado, como eu me senti dela ter confiado em mim, de ter se assumido para mim, primeiramente um rapaz gay, depois uma mulher trans, como eu me senti, eu senti que eu estava honrando o meu papel de mãe, né? Eu estava honrando aquilo que Deus colocou na minha caminhada, porque, logicamente, né, se ela sentiu a confiança de me falar, é porque eu passava essa confiança para ela, né? Porque ela também sabia que, não sei, né, se sabia que podia contar com a gente, porque esse momento deles se assumirem é muito, muito difícil, muito dolorido para eles. É muito sofrido, né? Então, eu acho que 100% de certeza nunca se tem até se assumir e ver qual é a reação que a pessoa vai ter. É um processo muito doloroso para toda a comunidade. Mas, enfim, eu senti mesmo, eu sou uma pessoa muito guiada pela fé e pelo aquilo que eu acredito que é o ensinamento de Jesus. Então, eu me senti que eu estava fazendo jus àquilo que Deus colocou na minha mão, o meu papel de mãe, né? Que estava aqui para encaminhar, para ajudar, para fortalecer. Eu acho que é isso. Eu senti que eu estava fazendo meu papel direitinho, né? É isso aí. É isso. Eu acho que era isso que Deus esperava de mim quando Ele me deu os meus filhos, né? Eu honrasse meu papel de mãe, né? E eu acho muito importante que a gente não viva de mentira, né? Eu acho que esse também é um outro ensinamento cristão, né? Que a gente deve sempre viver a verdade. A gente sempre deve ser verdadeiro. E nos meus momentos de oração com Deus, né? Eu sempre perguntava, meu Deus, o que eu devo fazer? E a resposta de Deus sempre foi a mesma. Ama, protege, acolhe e respeita. Primeiro momento, há mais de 20 anos atrás,
pela primeira vez, quando meu filho se assumiu um rapaz gay, como eu disse, a gente não tinha muito em quem se apoiar. Então, você não tinha informação, você não tinha representatividade, você não tinha visibilidade, você não tinha nenhuma referência que não fosse negativa. Então, nesse primeiro momento, eu só me apoiei, primeiramente, no meu amor e na confiança que eu tinha no meu filho. Então eu pensei, eu vou saber dele como ele se sente. Eu vou saber dele como que é isso que acontece. E a partir daí eu fui fazendo as descobertas. Como você se sente? Como você vê isso? Sabe? Foi um processo, eu fui entender a homossexualidade através dos relatos e de conversas com o meu filho, baseado no amor que eu sentia por ele, no amor que eu sabia que ele sentia por mim, e acreditando que ele era uma pessoa realmente boa, uma pessoa realmente sincera, uma pessoa do bem, entendeu? Então, eu tive que me fechar nesse primeiro momento, eu e meu filho, e um fortaleceu o outro. Então, num primeiro momento, o apoio que eu tive foi esse. Já passado, como eu falei, já há muitos anos, há 8 anos atrás, quando eu me senti fragilizada perante todos os ataques fundamentalistas e tudo que eu estava vendo ser publicado, ser falado na televisão e tudo contra os LGBTs, eu fui procurar ajuda em pais e mães que, assim como eu, sabiam que seus filhos eram boas pessoas, amavam seus filhos, protegiam seus filhos, tinham orgulho dos seus filhos. Eu pensei, eu não sou a única. Aí eu fiz essa procura na internet, descobri as Mães pela Diversidade, que é um projeto, é uma associação nacional, né? E aí cada estado tem sua coordenadora, tem a coordenação nacional, mas cada estado também tem sua coordenadora, e a gente vai aumentando o grupo, aumentando e trocando experiências, trocando informações, trocando dúvidas, uma empoderando a outra. Eu posso dizer que me ajudou demais a partir do momento que eu me encontrei com as Mães pela Diversidade, me fortaleceu muito mais, me empoderou muito mais, me esclareceu muito mais, foi de fundamental importância para mim estar aqui hoje sendo a pessoa que eu sou, dentro da comunidade e dentro daquilo que eu penso. Agora, se eu achei alguma comunidade que me acolheu propriamente dita, não. Porque eu vou também te ser sincera, eu não procurei. Eu não procurei uma comunidade ou uma designação religiosa que fosse inclusiva, que pudesse me apoiar. Isso para mim é indiferente, né? Porque eu, como cristã e como espírita, lendo todas as obras, conhecendo todos os livros básicos, os ensinamentos do Espiritismo, acho que eu não preciso de nenhuma comunidade ou de apoio ou aceitação religiosa de ninguém, né? Eu conheço, sim, algumas comunidades religiosas inclusivas que não professam a mesma fé do que eu. Por exemplo, eu tenho o pastor J. Macedo, de Florianópolis, que ele é um pastor muito consciente,
inclusivo, faz um lindo trabalho com a comunidade, a quem eu respeito muito. Já levei ele para falar para a nossa comunidade numa parada que nós fizemos em Balneário Camboriú. Ele subiu no trio, falou para aqueles meninos de Jesus, falou de Deus, foi uma coisa linda, comovente, sabe? Sendo evangélico, para mim não tem problema, né? Então, é isso. Se eu tenho algum arrependimento de coisas que eu fiz ou falei que eu gostaria de ter feito diferente, muitos arrependimentos. Muitos arrependimentos. Nossa, são vários, né? São muitos arrependimentos que eu poderia ter feito diferente. Eu acho que eu poderia ter acolhido meu filho muito mais, né? Eu poderia ter sido uma pessoa mais empoderada desde o começo. Eu acho que eu deixei ele muito sozinho, né? Na luta dele contra uma sociedade, né? Como eu falei, ingenuamente, pensando que estava tudo certo, né? E, nossa, não, a sociedade já não é mais assim. Então, nossa, me arrependo de tanta coisa. Às vezes, quando ele chegava comentando de algum amigo que tinha apanhado, e eu falava, alguma coisa ele fez para apanhar, né? Hoje em dia eu penso, meu Deus, como que meu filho recebeu aquilo, né? Como eu era ignorante, né? Até que eu descobri, como eu falei, né, a necessidade, descobri a militância, tudo, e aí eu pedi perdão para ele, sabe? Eu falo ele porque na época ele ainda era ele. Eu falo, eu tenho que te pedir perdão. Eu vivia fechada numa casinha cor-de-rosa, uma casinha, né, uma caixinha cor-de-rosa, e achando que só porque a gente te aceitava e tudo mais, que estava tudo certo, que a sociedade te tratava... na verdade, fui omissa, né? Fui omissa de não enxergar realmente as coisas como elas eram. Acho que porque eu não queria, né? Que era mais fácil para mim, mais cômodo, né? Eu falar, não, a família aceita, tá tudo bem, eu não tenho que brigar com mais nada, né? Ele que lute, ele que se adeque àquilo que a sociedade quer, que a sociedade vai tratar ele bem. Que absurdo. Hoje em dia eu penso nisso e falo, meu Deus, que absurdo, né? Que absurdo. Não é isso. Meu filho tem que ter, hoje, minha filha tem que ter direito de se vestir do jeito que ela quiser, né? Não é ela que tem que se adequar à sociedade, é a sociedade que tem que respeitar quem ela é. Tá, eu acho que a primeira coisa, a mais importante que todo pai, que toda mãe deve saber, é que ele não escolheu. E não é uma fase, não vai passar. Eu acho que isso é determinante para que a gente encare, sabe? E busca compreender aquilo que realmente existe. Não é escolha. Seu filho nasceu, ele é assim. E não é uma fase, não vai passar. Assuma a responsabilidade do seu filho para você. Não deixe que a sociedade assuma o seu filho, porque ela vai judiar, ela vai maltratar, ela vai matar, né? Ela vai discriminar. E se você não assumir, vai ser com o seu consentimento. Porque a partir do momento que você se omitiu, que você não esteve do lado do seu filho, você assinou uma permissão para que a sociedade fizesse com seu filho aquilo que ela quer, que ela acha por bem fazer. Você não tem compromisso com o erro. Você pode repensar tudo que foi te ensinado, né? Você pode reconstruir os seus conceitos. Você pode
mudar aquilo que você acreditava. Deus diria para Salomé: minha filha Salomé, eu te coloquei num mundo tão difícil, eu te dei uma carga tão pesada para você carregar. Eu sei que a sua luta não é nada fácil. Eu sei que você sofre e chora demais, porque não é fácil para você vencer tudo que você tem que vencer com a sua homossexualidade, com a sua transexualidade, num mundo tão violento, num mundo tão cheio de ódio, tão cheio de preconceito, tão cheio de discriminação. Deus diria para minha filha Salomé: eu sei que todo dia seu é uma luta constante contra tudo aquilo que você sente por ser quem você é. Eu sei, minha filha Salomé, Deus diria para ela, que a sua alma sangra todos os dias por ser hoje uma mulher trans e ter que conviver com essa sociedade que você convive. Mas é isso. As religiões afastaram os meninos da comunidade de Deus, porque mostraram para eles um Deus cruel, sabe? Um Deus injusto, um Deus que julga, um Deus que condena, um Deus que fala para eles que eles são uma aberração. E a única saída deles é se afastar desse mundo de Deus que é tão opressor em cima deles, né? Então eu acho que é isso. Acho que é isso que Deus diria para ela. E acho que é isso que eu queria que ela fizesse. Que ela se pegasse mais com Deus, para ela ter força para vencer a luta dela.